Olá, hoje vamos falar sobre operações financeiras, salários, encargos e depreciação. Salários e encargos numa empresa normalmente vêm a ser um item de suma importância no rol de custos dessa empresa, além da depreciação e operações financeiras. Normalmente, hoje, são os 3 itens de maior importância do ponto de vista do gestor, do ponto de vista dos gerentes, do ponto de vista dos proprietários de qualquer empresa. Por quê? Porque eles têm um peso muito significativo e podem, diante das necessidades de cada uma das empresas, fazer com que essas empresas tenham uma margem operacional bastante apertada, ou se ela for bem administrada e tiver um bom conteúdo de salários, depreciação e operações financeiras, obter uma margem interessante para o seu negócio. A importância, portanto, deste item nas nossas decisões com relação ao cálculo do resultado, como a gente já conversou. Portanto, o resultado que se refere à contabilidade é, obviamente, o lucro ou o resultado econômico de uma empresa. É importante destacar também que a palavra resultado ela tem sido utilizada de uma maneira inadequada por grande parte das empresas. Há uma poluição em torno da palavra resultado. Só que em contabilidade, resultado é uma medida muito bem estruturada. Não se tem dúvida de como medir de fato o resultado de uma empresa. E como que a gente mede, como que a gente enxerga o resultado de uma empresa? Por meio ou através da demonstração de resultados. É por isso que ela recebe o nome de demonstração de resultados do exercício. Além da demonstração de resultados do exercício, a gente pode observar o resultado de uma empresa, não só o econômico, mas, sobretudo, os de caráter financeiro e patrimonial, nas outras peças. E, portanto, nós discorreremos também sobre estas outras peças. Quais são? O balanço patrimonial, onde a gente enxerga exatamente os resultados de ordem patrimonial, daí o seu nome, balanço patrimonial. O fluxo de caixa da empresa, onde a gente pode observar exatamente o fluxo das atividades econômicas pelo lucro que foi apresentado lá na demonstração de resultado e como que este lucro vai se configurar ou se consubstanciar em caixa efetivo para a empresa. Portanto, as grandes mudanças e alterações que a gente tem no patrimônio são provocadas pelo lucro e pelas alterações de capital de giro que discutiremos em breve. Porém, na demonstração de fluxo de caixa isso fica evidenciado. E, obviamente, é bom destacar que, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista monetário e como do ponto de vista financeiro, tais mudanças afetarão o patrimônio líquido. Recentemente, nós tivemos uma lei que modificou a estrutura das demonstrações financeiras. É a Lei 11.941, que foi promulgada no ano de 2009. Pela lei, a demonstração principal, ou a de cálculo do lucro, chamada de DRE, ficará assim estruturada. Começamos, obviamente, pela receita operacional bruta, onde a gente mensura o que a empresa vendeu, como ela vendeu, ou seja, se vendeu à vista, se vendeu a prazo, se por meio desta receita ela efetivamente tem uma participação mais interessante no mercado e, obviamente, toda venda acarreta em deduções, devoluções e abatimentos, né? Então, uma empresa ela pode ter vendido 100 mil reais, mas uma parte dessa venda pode ter sido devolvida pelos clientes da empresa, pois a mercadoria estava em desacordo ou a mercadoria não estava exatamente diante das especificações técnicas que foram compradas pela empresa. Há também descontos concedidos que são oferecidos pela área comercial de uma empresa. Tais descontos serão, obviamente, deduzidos desta receita. Há toda a incidência de tributação sobre a receita, sendo os impostos mais importantes nesta fase da operação o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o PIS, a COFINS e em empresas industriais há incidência também do IPI.
Portanto, se a gente considerar a receita que foi gerada menos o conjunto dessas deduções, chegaremos à receita líquida da empresa. Esta é a receita que efetivamente interessa para os gestores do negócio, pois a partir da receita líquida nós conseguimos efetivamente chegar ao resultado que ficará retido na organização. Dessa receita devemos retirar o custo das próprias mercadorias que foram vendidas. Então, aquela quantidade de mercadorias que foram observadas na linha de receita, basicamente a operação é multiplicar a quantidade pelo preço de venda. Na linha custo das mercadorias vendidas, são as mesmas quantidades de mercadorias vezes o custo unitário de cada unidade que foi, portanto, colocada à venda, que saíram dos muros da empresa, que passaram pelos portões da empresa e chegaram até seus clientes. Abatido, portanto, o custo das mercadorias vendidas, a gente chega ao primeiro patamar de resultado que fica numa empresa, que é o resultado bruto. O resultado bruto, portanto, é a relação de troca entre a empresa e seus clientes. Após o resultado bruto, nós temos que tirar todo o conjunto de despesas da operação. Quais são as despesas da operação? Para que a gente tenha uma operação em funcionamento de uma empresa, eu obviamente gastarei recursos com a área comercial, portanto nós temos o conjunto das despesas com vendas, nós temos as despesas administrativas, nós temos as despesas financeiras e nós temos outras receitas ou outras despesas operacionais. Porém, as clássicas e mais importantes são as despesas administrativas, as despesas comerciais ou de vendas e as despesas financeiras. Retirando-se essas despesas que compõem a estrutura organizacional do negócio, a gente chega no patamar mais importante do ponto de vista da empresa, que é o resultado da operação. Quanto que essa operação conseguiu deixar de recursos para o negócio. A partir do resultado operacional, há um conjunto, portanto, de provisões que deverão ser realizadas para fins de contribuição social, para o provisionamento do imposto de renda e, portanto, a gente tem essa linha que é o resultado do exercício líquido da empresa. Sobre o resultado líquido da empresa, alguns interessados poderão fazer parte desse rol. Por exemplo, deixar uma parte para debenturistas, uma parte para empregados, outra parte para partes beneficiárias e se a empresa tem, portanto, algum tipo de fundo de pensão, fundo de previdência, também poderá ser encaminhado para este fim. Retirados estas provisões, finalmente a gente vai chegar ao lucro ou ao prejuízo do exercício. Se lucro ou prejuízo, e se for uma empresa que seja regida pela sociedade anônima, a gente vai dividir esse lucro ou esse prejuízo pelo número de ações e chegar ao quociente mais importante, que é o lucro ou o prejuízo por ação daquele período. Principais situações que dificultam o reconhecimento de receitas e despesas. Reconhecer um valor em contabilidade não é uma tarefa fácil. Isso a gente já sabe por meio de outros conhecimentos em contabilidade. O mais importante deles é efetivamente reconhecer um valor. Reconhecer uma venda em uma empresa comercial ou uma empresa industrial, se tudo correr de acordo com o figurino, não é de fato uma tarefa difícil de ser mensurada. Basta sair a mercadoria da empresa para o cliente. Porém, existem alguns eventos que podem dificultar o reconhecimento dessa receita. Um dos eventos mais importantes que dificultam é a tal da venda antecipada. Imagine, por exemplo, que uma empresa ela fabrique um bem de capital, uma máquina, um torno, por exemplo, que vai demandar um certo período de tempo para ser construído.
Obviamente, esse tipo de venda, ela é feita de modo antecipado. O cliente antecipa, por meio de assinatura de um contrato, uma determinada quantia em dinheiro para a empresa que vai fabricar. E, portanto, ela tem uma antecipação desta venda. Como é que a gente pode, portanto, reconhecer esse tipo de evento na contabilidade? É um dos temas palpitantes da temática contábil para que se reconheça o valor. Outro evento que também dificulta um pouco o reconhecimento da receita é o recebimento parcelado de um contrato de construção civil. Então imagine, por exemplo, que uma determinada construtora, ela venda os imóveis na chamada planta, ela vendeu na planta. Portanto, o comprador ou o cliente, ele está comprando uma promessa de ter um prédio lá na frente, daqui 2, 3 anos. Pode ser, inclusive, que essa construtora venha a falir, ele nunca receba o seu imóvel, mas de fato ocorreu a venda naquele momento da assinatura do contrato. Então, alguns eventos, né, que fogem à normalidade podem dificultar o reconhecimento da receita. O mesmo ocorre no reconhecimento da despesa. Na despesa também tem lá as suas dificuldades. Imagine, por exemplo, o reconhecimento de uma despesa antecipada. Pagamos antecipadamente por algo que ainda não aconteceu, não incorreu, contabilmente falando. O exemplo clássico desse tipo de despesa é a despesa paga com seguros. Então, como que ocorre o pagamento de seguros? Em primeiro lugar, a gente paga a parcela do seguro e a gente torce até para que esse evento não venha a ocorrer, ou seja, que a gente não tenha o sinistro dessa operação, porque pode ser uma perda um tanto quanto mais importante para a empresa do que se ela simplesmente pagar a cota do seu seguro. O processo contábil de apuração do resultado do exercício. Então, dadas as dificuldades do reconhecimento da receita e do reconhecimento da despesa e dos custos, a gente obviamente tem algumas técnicas de informações que devem ser devidamente estruturadas para que a gente tenha o mínimo de dúvida em relação aos fatos que vão ocorrer. Primeiro procedimento óbvio que deve ser realizado em qualquer empresa é o registro do fato. O que vem a ser o registro do fato? Qualquer tipo de acontecimento do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista financeiro, deve ser devidamente escriturado nos livros adequados, nos registros adequados da empresa. Em seguida, todo esse conjunto de registros de fatos que foram devidamente escriturados deverão ter uma demonstração dos fatos em cada um dos momentos que eles ocorreram. Ato contínuo, a gente vai partir para as efetivas demonstrações contábeis, que são estas que a gente já conhece, a demonstração do resultado, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Em seguida, a gente vai confirmar esses registros, realizar a chamada conciliação destes resultados, para ver se não foram colocados números indevidos ou inadequados em contas que não pertencem àquela organização ou àquela operação. Em seguida, as contas que foram passadas pela conciliação interna serão submetidas a uma auditoria externa, que dará, portanto, um parecer em relação à produção daqueles conteúdos que foram expostos. De modo independente, de modo autônomo, a auditoria vai, portanto, realizar um parecer independente. Esse parecer feito será também um produto de análise e interpretação dos demonstrativos contábeis, quer seja internamente na empresa, quer seja por pessoas externas à empresa, analistas de bancos, analistas de fundos de investimentos, têm muito interesse na análise dos demonstrativos financeiros. A finalidade dos dividendos e seu efeito nos fluxos contábeis. O dividendo é uma peça importante para o chamamento de novos investidores na empresa. Qual é o grande atrativo para que um investidor tenha interesse em comprar ações de uma empresa? Obviamente, se essa empresa é profundamente lucrativa. Quanto mais lucrativa for uma empresa, mais ela atrairá investidores desejosos para comprar ações. Portanto, o lucro, que é um fenômeno econômico e ele não é necessariamente um fenômeno financeiro, ele se
realiza por meio do ajuste de receita, de custos e de despesas, como a gente acabou de ver, é o grande atrativo para um novo investidor vir a comprar ações. Obviamente que ao se falar de ações, a gente deve remeter ao estudo das sociedades anônimas, pois elas são as únicas empresas que de fato têm o seu capital dividido em ações, não em cotas como uma sociedade limitada. As novas regras relativas à gestão de uma sociedade anônima são regidas pela Lei 10.303 de 2001. Esta lei conseguiu realizar uma modificação muito importante, né, no cenário legal, no cenário jurídico e no cenário econômico brasileiro, pois por meio da Lei 10.303 de 2001, os minoritários, chamados minoritários, aquele grupo de acionistas que detêm uma menor quantidade de ações, passaram a ter direitos que até então eram negados ou não eram sequer aventados na lei antiga das SAs. Vamos propor aqui um pequeno exercício para que você entenda o significado do dividendo numa empresa. Imagine que uma empresa tem efetivamente um lucro líquido de R$700 mil. Obviamente, há de ser constituída uma reserva legal de 5% deste valor, R$35 mil. Na Assembleia Geral Ordinária, foi votada uma reserva para contingências de R$200 mil, pois os acionistas acreditam que este valor vai ser adequado. Reservas de lucro, também votada na Assembleia Geral Ordinária, de R$305 mil. E foi revertida uma reserva que havia sido constituída em períodos anteriores de R$200 mil. Portanto, o lucro ajustado para este período será de R$360 mil. Como vimos na tabela, não é exatamente o lucro apurado na demonstração de resultados do exercício que será a base de cálculo para os dividendos, e sim o chamado lucro ajustado. Eis uma das grandes dificuldades que os alunos que olham pela primeira vez uma demonstração de resultados e depois eles entendem o conceito de dividendos, que normalmente eles acham que vai ser o lucro que foi apurado na DRE o elemento para o cálculo do dividendo, e não é. Em primeiro lugar, a empresa deve realizar uma reserva legal, que ela, como o nome diz, é regida pela legislação pertinente e deve ser de 5% sobre este lucro que foi apurado. Na Assembleia Geral Ordinária, onde são os acionistas que detêm as ações ordinárias que compõem exatamente essa Assembleia, eles normalmente votarão por dois tipos de reservas que a empresa deve fazer. A reserva para contingências, que ela deve, portanto, retirar uma parte desse lucro para fazer face a eventos que eles, acionistas, acreditam que a empresa poderá sofrer lá no futuro, ou reservas para investimentos, que também uma parte desse lucro será reservada para que a empresa compre maquinários, compre tecnologia, compre outras empresas até se for o caso. E, obviamente, uma parte de reservas que foram anteriormente consideradas poderão ser revertidas para este período, constituindo, portanto, a base de cálculo para o pagamento ou o cálculo dos dividendos daquele período, que é o chamado lucro ajustado. Efeitos da mensuração do resultado nas demais peças contábeis. Os resultados, como falamos, eles devem, portanto, ter um reflexo tanto na demonstração de resultado de exercício, no balanço patrimonial, na extinta, porém ainda necessária, demonstração de origens e aplicação de recursos. Obviamente que, muito embora a nova legislação ela não admita mais a publicação da demonstração de origens e aplicação de recursos, os contabilistas, de modo geral, financeiros e demais analistas, apreciam muito e, com certeza, farão todo o esforço para continuar a análise da DOAR. Principais elementos que influenciam os resultados. Dentre os principais elementos que influenciam o resultado, destacamos
as operações financeiras, os salários e encargos e a depreciação. Importante falar nesse momento das taxas de juros. As taxas de juros influenciam os resultados das empresas de modo bastante acentuado. Se uma empresa tem uma grande despesa financeira, obviamente afetará o seu lucro. Se a despesa financeira for controlada, ou razoável, ou adequada para aquele tipo de empresa, não haverá nenhum tipo de problema em captar dinheiro, em captar recursos. Aliás, essa é uma dos princípios fundamentais da boa gestão financeira. Ocorre que o Brasil, infelizmente, ao longo da sua história, praticou taxas abusivas, excessivas em relação às atividades econômicas. Portanto, todo o setor produtivo padeceu na hora de tomar recursos financeiros. Só recentemente, após toda a crise financeira que assolou o mundo, é que a taxa básica da economia brasileira tem um nível comportado, um nível adequado de juros, ficando em 8,75%. Observaremos a seguir um gráfico que mostra a evolução da taxa Selic ao longo dos últimos anos. A taxa básica de juros da economia, como a gente pode observar no gráfico, desde janeiro de 2003, atingiu patamares bastante elevados, atingindo lá na casa dos 25%. Esse foi um período bastante complicado para a economia brasileira, pois ainda era uma economia que estava se abrindo e tomando os primeiros contatos com a economia globalizada. Observe que somente após esse período inicial de 2003, chegando lá no início de 2004 até final de 2004, é que a gente tem uma queda mais expressiva da taxa de juros no Brasil. Em seguida, nos períodos de 2005 até 2006, ela tem uma ligeira elevação em função de conjuntura econômica e macroeconômica. Mas a tendência depois desse período, ela se consolida com uma queda expressiva até o início do período de 2007, 2008, onde, infelizmente, assolado por uma crise financeira e uma crise de inflação interna, o governo foi obrigado a calibrar a taxa de juros para cima, para que não tivéssemos um aumento expressivo da demanda e do consumo. Porém, agora em terreno mais sólido na economia em 2009 e com perspectivas macroeconômicas mais interessantes, a gente tem a estabilidade dela em 8,75. Vale destacar que o Brasil sempre ocupou a liderança nas taxas de juros reais, ou seja, sempre ganhamos a medalha de ouro se o quesito fosse taxas de juros reais da economia. Agora, felizmente, a gente não tem mais essa liderança em taxas reais e esse lugar já foi ocupado por outros países. Salários e encargos, vamos agora discutir esse terceiro e último tópico tão importante também nas empresas. Para que a gente veja como ele é importante, como ele é significativo, vamos fazer um pequeno comparativo entre duas empresas estatais, duas empresas importantes no cenário econômico brasileiro. A primeira é a empresa de Correios e Telégrafos e a outra é a Petrobras. Vamos entender a composição de salários e encargos da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e da Petrobras. Número de funcionários, salários, gastos, para que a gente faça algum tipo de comparação para que vocês compreendam melhor o impacto que há no quesito salários e encargos nessas empresas. A empresa de Correios e Telégrafo possui um total de 112.331 trabalhadores no seu quadro. A Petrobras tem basicamente a metade deste quadro, 55.199 trabalhadores no seu quadro. Agora vamos comparar exatamente o quanto é gasto com trabalhadores ou salários e encargos em cada uma dessas empresas. Repare que na empresa brasileira de Correios e Telégrafos há um gasto de 2 bilhões de reais com salários e encargos, enquanto que na Petrobras esse valor chega na casa dos 4 bilhões, exatamente o dobro do valor que é gasto na ECT, sendo que na ECT, como a gente viu, o número de trabalhadores é infinitamente superior ao que há na Petrobras. O que faz com que a média por colaborador na empresa brasileira de Correios e Telégrafos seja de R$
$821 e na Petrobras de $72.470. Ou seja, se a gente olhar do ponto de vista especificamente da média por colaborador, a Petrobras é infinitamente superior à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Pela tabela comparativa entre a Petrobras e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, obviamente, os trabalhadores da Petrobras ganham muito mais per capita do que os trabalhadores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então observe que muitas vezes estas cifras podem ser manipuladas para a esquerda, para a direita ou por conveniência do discurso. Uma coisa é falar, a minha empresa ela tem o maior número de empregados do Brasil, como é o caso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, mas não se discute efetivamente quanto cada trabalhador ou cada funcionário lá em média ganha ou recebe dessa empresa. Já a Petrobras, por sua vez, ela tem um contingente menor, mas muito expressivo também de trabalhadores. Porém, o que cada um deles recebe efetivamente dessa empresa é bastante significativo e expressivo. Participação nos lucros e resultados de uma empresa. Esse é um dos temas mais importantes e pouco comentado, infelizmente, nos meios acadêmicos e nos meios empresariais. A lei que regulamenta a participação dos lucros ou resultados dos funcionários é a Lei 10.101, que foi promulgada no ano de 2000. É uma lei moderna, é uma lei absolutamente interessante, pois não é uma lei que determina, que engessa a relação ou que tenha efetivamente uma modelagem pronta, uma receita de bolo, como se costuma dizer, para que a empresa empregue ou determine como ela realizará a sua distribuição ou participação dos funcionários no seu resultado ou lucro. Observe também que o termo é bastante genérico e a lei bastante inteligente, porque ela não restringe a participação dos funcionários somente na categoria lucro. Ela expande essa noção para resultados. Portanto, os resultados podem ser os mais interessantes, podem ser indicadores construídos pela própria empresa, pode ser nível de produtividade, pode ser o nível de produção, pode ser a qualidade do atendimento dos seus clientes, enfim. Não somente a categoria lucro deve ser utilizada para que, de fato, os trabalhadores de uma empresa, os funcionários de uma empresa, tenham uma efetiva participação, o que é bastante interessante e todas as empresas modernas, empresas interessantes, deveriam pensar sobre esse ponto. Finalmente, para que todos estes fenômenos ocorram, para que a gente consiga mensurar, de fato, se a empresa teve lucro, se ela teve prejuízo, temos que discutir as mecânicas ou sistemas de custos que são empregados para que a gente faça a devida apuração do resultado. Na contabilidade clássica, ou a também chamada contabilidade de custos, há uma abordagem que ela é, inclusive, regida por uma norma legal. Essa sistemática de custos é chamada de custeio por absorção. O que pressupõe efetivamente o custeio por absorção? Ele pressupõe que um determinado produto ele seja constituído por meio de seus custos, os elementos que integram diretamente, ou seja, a matéria-prima, a mão de obra, que a gente consegue, portanto, medir no produto em si, e também por elementos que serão colocados de modo indireto neste produto. Por exemplo, os custos de manutenção, de depreciação, que devem ser, portanto, carreados por meio de uma operação chamada rateio. É esta a mecânica contábil, é esta a mecânica que, portanto, deve ser empregada na contabilidade fiscal. Mas não necessariamente deve ser a única, pois a gente deve compreender que a mecânica contábil regida pelas normas ou pela legislação, muitas vezes ela é limitada ou não oferece de fato uma extensão na análise, na abordagem gerencial. E, por esta razão, é que para uma análise interna, para uma tomada de decisão mais efetiva por parte da organização, existem outras metodologias de custo. Uma delas é a chamada do custeio direto e a outra o custeio ABC. Por custeio direto, a gente entende
a seguinte mecânica: o custo do produto deverá ser colocado apenas os elementos que são de fácil e objetiva mensuração. Se a gente tem algum procedimento, como no custeio por absorção, que a gente consiga fazer algum rateio para esse produto, ou seja, a gente vai eliminar essa mecânica. Não deve ser feito nenhum tipo de rateio quando a sistemática ou metodologia for o custeio direto. E mais recentemente, a gente tem o custeio ABC. O que vem a ser o custeio ABC, ele tem como seu pressuposto, como seu fundamento, que sejam carreados para os produtos apenas os custos inerentes às suas atividades. Então, um determinado produto que tem a atividade A, B, C é diferente do produto que tem a atividade D, E, F. Portanto, somente estas atividades que devem dirigir os seus custos para o produto. Portanto, uma coisa é um método contábil, outra coisa é um método gerencial. Que não se misturem as metodologias, pois a mistura desses métodos só levam a resultados que de fato não conversam com o lucro e posteriormente com a produção do caixa e com a produção do patrimônio. Vou deixar aqui 3 dicas de estudos para você. A primeira diz respeito a um aprofundamento do conhecimento sobre as leis trabalhistas que imperam no Brasil. Para isso, você deve consultar a Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida pela sigla de CLT. Lá existe todo o arsenal de leis, regulamentos que imperam aqui no Brasil em relação à legislação trabalhista. A segunda é uma leitura profunda e detalhada da Lei número 10.101 de 2000. Essa lei, como a gente comentou, é a lei que regulamenta a participação dos funcionários nos resultados e no lucro da empresa. É uma lei moderna e será interessante que você confronte aquilo que a gente tem na CLT com a Lei 10.101, que foi editada lá no ano 2000. E para um estudo mais interessante de cada uma das empresas, e isso deve virar um hábito interessante de estudo daqueles que gostam da contabilidade, eu aconselho você a visitar o Portal Exame. No Portal Exame você vai encontrar ali os balanços das empresas, os indicadores, todos os gráficos relativos ao seu desempenho. É um portal muito bem feito, gratuito e bem preparado ali para os seus estudos. Bons estudos e sucesso!